Obrigada. Boa noite a todos que nos acompanham, queridos acadêmicos, professores, colaboradores da Faculdade de Desenvolvimento do Norte, a todos que nos acompanham nesse momento, no nosso 4º dia da 3ª semana da integração. Então, no primeiro dia, tivemos a live do curso de Direito, onde os doutores e professores, professor Guilherme Redel e o Rafael Soares, também elucidaram os temas relacionados aos atos de restrição da liberdade individual. Nesse período de pandemia, discutindo o diálogo entre o interesse público de proteção da saúde coletiva versus o direito individual e de ir e de vir. Na sequência, quarta-feira, segundo dia da nossa jornada científica, a professora Marajane proporcionou uma magnífica palestra sobre o tema saúde mental e emocional em tempos de pandemia. Na quinta-feira, o CEO e coach Ismael Barbosa nos brindou com uma excelente palestra, onde abordou o tema em cenário de crise, oportunidades e perspectivas, carreiras e decisões. Hoje é o dia da engenharia trazer a sua contribuição. Então, segundo Eduardo Guerreiro, diretor de negócios digitais da Cousna Brasil, a tecnologia não passa de uma ferramenta, portanto, não é ela que estabelece as tendências. As mudanças que estamos avaliando são do comportamento humano. Entre essas estão descentralização de hierarquias, variações de locais e horários de trabalho, algo que já estava em curso com a disseminação do home office, mas ganha caráter quase impositivo durante a pandemia do coronavírus. Aumento do valor, do propósito, preocupação com o meio ambiente e até mesmo alterações no modo de se vestir. Na mesma linha de pensamento, Marcos Carvalho, auditor da PricewaterhouseCoopers, no Brasil, aponta que as tendências que influenciarão o futuro do trabalho e da vida humana se completam umas às outras, pensando nos grandes movimentos que trariam um forte impacto na natureza, na sociedade e na economia. Foi publicado um estudo intitulado Mega Tendências, uma síntese das implicações, onde restou, considerando que grandes transformações estão revolucionando o cenário global de negócios e a própria sociedade. O referido estudo, realizado em 2015, resumiu 5 supermovimentos, que chamou-se de 5 mega tendências que afetariam os rumos das empresas e da sociedade, sendo elas mudanças demográficas, deslocamentos do poder econômico, urbanização acelerada, mudanças climáticas e avanços tecnológicos. Segundo Marcos Carvalho, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, apesar de o levantamento afirmar que o mundo está mudando em ritmo acelerado, nem mesmo a própria PwC imaginava que as megas tendências listadas
no documento se tornariam realidade tão rapidamente. Ele ainda explica que, além de tais mudanças estarem conectadas umas às outras, elas estão se concretizando em uma escala muito maior do que o esperado. Todos os temas listados no estudo em 2015 estão na mídia atualmente. Aquilo que colocamos como potenciais temas de foco hoje são um fato. O nosso assunto, então, está ligado ao desenvolvimento que a engenharia pode proporcionar à sociedade. E para falar sobre a engenharia, temos hoje aqui convidados, engenheiros e professores universitários, né? O Christian, Carolina, a Júnia e também o professor e coordenador do curso de engenharia, professor Humberto, e o nosso vice-diretor e coordenador do curso de processos gerenciais, professor Vandac Ilmar. Uma boa noite a vocês, professores e convidados, e a partir de agora eu passo a palavra para o nosso professor Vandac dar seguimento aos trabalhos dessa noite. Boa noite, professor Célio. Boa noite, professor Acácio, que nos vê, nosso diretor. Boa noite, coordenadores dos cursos de Direito, do curso de Educação Especial, do curso de Engenharia. Boa noite especial aos nossos acadêmicos. Boa noite aos familiares desses acadêmicos que nos assistem, aos amigos da FADENorte. Boa noite a demais acadêmicos que nos assistem também de outras instituições de ensino e demais pessoas, todas as pessoas que nos assistem em São Francisco, em região e em muitas cidades pelo Brasil. A todos, muito boa noite, sejam bem-vindos. A FADENorte faz história e constrói o futuro. Iniciamos o 4º dia do ciclo de lives promovidos pela FADENorte, onde coube ao curso de Engenharia promover a apresentação deste dia. Registramos de público nosso agradecimento especial à nossa querida professora Luciana Maia, que não mediu esforços para nos ajudar a realizar este momento. E na pessoa do professor Humberto, coordenador do curso de Engenharia, agradecemos pelas contribuições prestadas por ele, pelos professores e pelos acadêmicos do curso. A engenharia, como sinônimo de desenvolvimento, será sempre presente em todos os setores. A sua valorização e o crescimento profissional na área vem aumentando a cada dia o valor do profissional de engenharia. Nos países emergentes como o Brasil, a engenharia se mostra indispensável para a ampliação da infraestrutura, para a melhoria da qualidade de serviços prestados à sociedade, para a resolução de problemas de caráter econômico e social. Considerando que muito se tem falado que estamos vivenciando tempos de darwinismo social, a teoria de que sobrevive o mais forte, trouxemos uma frase de Charles Darwin onde ele diz: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobreviverá será o que estiver disposto a mudanças. Tomo a liberdade de complementar com o que disse o nosso palestrante de ontem, o professor Ismael. Ele disse: sobrevive aquele que se adapta às mudanças e às novas inteligências. A engenharia sempre teve um papel fundamental na execução de processos estruturantes na economia mundial, aplicando um conhecimento fundamental para a construção e reconstrução após crises de toda a natureza. No pensamento e no conhecimento aplicado ao desenvolvimento, podemos observar um exemplo prático do que acontece no Vale do Silício brasileiro, a cidade de Santa Rita do Sapucaí. Uma cidade mineira que vem atraindo cada vez mais a atenção de mentes mais criativas e brilhantes e inovadoras do mundo. Promove constantemente palestras para a população, se destacando também na arte, na cultura, no empreendedorismo e especialmente na educação.
através de pesquisas desenvolvidas, implementa soluções interessantes para o enfrentamento da pandemia, com a manutenção, a restrição e ou regulamentação de várias áreas econômicas. Durante nossa semana científica, fomos alertados sobre a importância de evitar o conflito e buscar soluções compartilhadas, cooperativas e com espírito solidário. A engenharia, os profissionais exercem esse papel, o de criar e implementar soluções inovadoras para o bem de todos. E na fala do mestre doutor e livre docente em engenharia pela Escola Politécnica da USP, José Roberto Cardoso, quanto mais engenheiro você tem, mais inovação aparece, mais criatividade e, consequentemente, a economia melhora. Nesse contexto de pensamento, de criação, de criatividade, construção e protagonismo, para encerrar com chave de ouro a terceira semana da integração científica da FADENORTE, temos a honra de apresentar 3 exímios profissionais de engenharia. São eles: Carolina dos Santos Silva, engenheira civil, especialista em pavimentação asfáltica, técnica de segurança do trabalho e professora. Trabalha em obras de manutenção e conservação rodoviária e também na área de laboratório de materiais de construção e desenvolvimento de pesquisas e trabalhos acadêmicos sobre concreto, solo, asfalto, dosimetria, termoluminescência e é professora universitária do curso de Engenharia Civil da FUNORTE, FAC-FUCAM, campus de Pirapora, Minas Gerais. Temos ainda o professor Christian Willy Soares Mota, engenheiro e professor, especialista em docência e ensino superior, com foco em física, com experiência na área de montagem e manutenção elétrica, responsável técnico junto aos laboratórios para atender demandas científicas e acadêmicas do curso de Engenharia Civil da FUNORTE, FAC-FUCAM, ou FUNAM, perdão, como profissional pesquisador, orientador de trabalhos de conclusão de curso, é também coordenador no ramo de, também empreendedor no ramo de construção e habitações residenciais. Temos ainda a engenheira Júnia Maria Gonçalves Caetano, engenheira civil e professora, especialista em geoprocessamento e em georreferenciamento, bem como em engenharia de estruturas. Experiência em obras públicas, como pavimentação, construção de quadra, barragem, praças e outros prédios públicos. Também atua com projetos e execução de obras residenciais e comerciais. Professora no curso de Engenharia Civil da FUNORTE, FAC-FUNAM, campus de Pirapora. Aos quais agradecemos pela disponibilidade, pela generosidade, o espírito solidário de compartilhar conosco os seus conhecimentos nessa noite. A eles, passo a palavra nesse momento para fazer suas considerações iniciais sobre a importância da engenharia, sob o olhar singular de cada um, a partir do tema central da nossa live de hoje: engenharia, protagonismo, inovações e tendências em meio à pandemia. Nosso boa noite a todos, sejam bem-vindos, meus queridos palestrantes. A vocês, a palavra nesse momento. Boa noite. Agora sim, pessoal, estão me ouvindo? Estava cortado o microfone. Sim, te ouvimos agora. Beleza, agora vai. Pessoal, muito boa noite. Inicialmente, eu quero cumprimentar a todos, né? O professor Célio, a professora Júnia, o professor Vandac, a professora Carolina, o professor Humberto, a todos os alunos, né, da FADENORTE, cumprimentar a população no geral de São Francisco. E, inicialmente, eu quero agradecer pelo convite, né? Eu me sinto feliz e honrado em ter recebido esse convite. De primeiro, eu não hesitei, né? Eu falei, vamos participar, vamos tentar contribuir, né, com esse momento tão difícil. E, de antemão, quero parabenizar, né, a FADENORTE
por estar disponibilizando esse meio de informação. Nesse momento tão difícil, a informação ela se torna essencial, né? E espero que a gente consiga contribuir pelo menos um pouco, né, com a experiência que a gente já tem. Esse momento é um momento difícil, momento de incertezas, né? É um momento sem precedentes na história, e acredito que ninguém de nós aqui nunca viveu um momento como esse, né? E a gente vai trazer alguns dados aqui, através do que a gente vem estudando, vem pesquisando, até porque a gente que é profissional da área, a gente tem sim que se atualizar, e a gente tem que começar a remar de acordo com o que está acontecendo no momento, né? Então, quem não se atualiza, não entra no jogo, digamos assim. Então, a gente vai trazer algumas informações, alguns dados do que está acontecendo no mercado, até com relação à área acadêmica também, algumas dicas, no sentido mesmo de informar, até de confortar esses alunos. Hoje tem uma crescente aí, talvez assim, na área por exemplo, alunos estão com a dificuldade, né, de talvez mudar trazer esse novo mundo, né, para o que a gente está vivendo agora. Aí cresce a ansiedade, vem crescer também, às vezes a pessoa que não era ansiosa, ela se torna ansiosa, às vezes quem era ansioso fica mais ansioso, então gera vários fatores psicológicos, né, que podem atrapalhar a vida do acadêmico e até a vida do profissional também. O que a gente vai trazer aqui, na verdade, quando a gente fala do pós-pandemia, alguns dados, na verdade serão opiniões, né, pelo que a gente vem estudando, do que pode acontecer no mercado. A gente está passando por uma crise sanitária, uma crise econômica, e no Brasil, para completar a cereja do bolo ali, uma crise política, né, infelizmente. E às vezes traz muitas dúvidas e incertezas. E a gente, enquanto professores, né, enquanto até formadores de opinião, a gente se sente sim no dever de pesquisar mais e passar um pouco desse aprendizado, né? É um momento em que muitas empresas vão ter que se adaptar, né? O mercado, no geral, está se adaptando. Então, hoje a gente vê aí, com o advento dessa crise, a crise, ela gera oportunidade. Então, é uma oportunidade, talvez, da gente acelerar alguns processos. E a gente está vendo isso acontecer, né? Alguns processos, principalmente com relação à tecnologia, eles estão sendo acelerados. A gente meio que ganhou aí, talvez, 2, 3, 5 anos em 3 meses, né? É um momento em que a gente vislumbra um cenário de incertezas e instabilidades, porém, a gente tem um conforto, né? Como foi muito bem introduzido pelo professor Célio Van Dijk, a construção civil, ela é uma locomotiva que eleva, né, o país no âmbito econômico, no âmbito social, enfim, né, no âmbito da empregabilidade. E gostaria mais uma vez de agradecer, espero que a gente consiga contribuir, né, com esse momento tão difícil. E é isso, né? Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu também gostaria de agradecer pelo convite. Eu acho que é de extrema importância isso aqui que a gente está fazendo, ter um bate-papo entre profissionais que estão na mesma área, que estão atuando na mesma linha, né? E nós, como engenheiros civis, a gente está um pouco apagadinho aí nessa história, porque não é só a saúde que está funcionando. Por trás da saúde tem os bastidores, né? A gente está atuando aí nos bastidores da saúde. Então, são tempos desafiadores, como disse o professor Christian, e ocorrem diversas situações que a gente tem que estar preparado, e não houve uma preparação para isso. Então, eu acho que é interessante a gente discutir isso aqui hoje. Os alunos que estão aí nos assistindo, os professores que estão aí nos assistindo, é mesmo um bate-papo para a gente realmente chegar a tirar algo de bom dessa situação que está acontecendo. Então, independentemente da profissão, do setor, da experiência anterior, dos recursos financeiros da pessoa, o que for, todos estamos sendo desafiados e a gente tem que se adaptar à situação que está acontecendo.
a gente tem que reaprender, aprender muito rápido. Então, nós temos que saber adaptar à situação que está acontecendo. E nesse contexto, principalmente essas pessoas que estão nos assistindo agora, que estão buscando conhecimento, são as pessoas que vão se destacar no futuro. Né? No pós-pandemia, são as pessoas que vão se destacar. E nós, como engenheiros civis, o que mais a gente lida são com problemas. A gente tem que aprender a resolver problemas, senão a gente não é um bom profissional. Então, nós temos que atuar aí como protagonistas. A gente tem que aprender a ser um bom líder. Nós temos que aprender a ser... até porque um líder, basicamente, a liderança é a capacidade, né, que nós temos de mobilizar pessoas e recursos para chegar a fazer uma ideia acontecer. Então, nós temos que fazer isso agora. Nós temos que ser protagonistas, temos que buscar as tendências que estão acontecendo, que vão ajudar o mercado a voltar ao que era antes, ou melhor, na verdade, o que a gente quer é voltar nós queremos subir o mercado agora, né? Subir a economia. Então, juntamente aí, nós, professores, vocês, alunos, que no futuro vão participar aí desse pós-pandemia, eu acho que é importantíssimo a gente estar tendo esse momento de troca de conhecimento, até porque pode ser que não venham outras pandemias, mas outras crises virão. Então, todo mundo está no mesmo barco agora. Todo mundo está no mesmo barco. Mas quem vai se destacar lá na frente é quem está buscando conhecimento agora. Então, gostaria de agradecer novamente, né, pelo convite, e vamos bater esse bate-papo aí. Pessoal, boa noite a todos. Gostaria de agradecer, né, a FADENORTE pelo convite, a professora Luciana, o professor Célio, o professor Vandac, o professor Humberto, obrigada, né, pela oportunidade. E nós estamos, em meio a essa crise, tentando trazer sempre inovações, né, e atender o contexto da economia, o desenvolvimento do país, né. Então, são várias coisas que a engenharia proporciona em meio às crises, né, que a gente está vivendo, e que a gente vai ver um pouco aí à frente no nosso bate-papo, é o que a gente tem colaborado nesse período, né, de pandemia. Então, eu agradeço novamente a todos. E são serviços nossos, né, na engenharia, são considerados serviços essenciais, né, para atendimento a vários setores da economia. Então, assim, são vários âmbitos, né, que a gente pode estar atuando. Então, a engenharia ela é muito aberta, né? São várias especialidades que tem e que a gente pode estar atuando para estar ajudando, né, a combater e a trazer novas tecnologias para melhorar esse cenário e a gente conseguir vencer junto esse cenário dessa pandemia, certo? Obrigada a todos e boa noite. Muito obrigado, professora Carolina. Nós é que realmente agradecemos a presença de vocês. Será extremamente enriquecedora a participação, a contribuição de vocês para o aprendizado dos nossos acadêmicos e para a sociedade em geral com as informações que serão trazidas. Nós vamos começar com algumas perguntas para vocês que nos chegaram, que nós temos aqui. E eu gostaria que o professor Célio iniciasse uma pergunta para nós. A primeira pergunta, por favor, professor. Professor, antes de fazer a pergunta, eu gostaria de mencionar novamente que os acadêmicos de outras instituições que estão nos assistindo nesse momento, nos acompanhando, nós estaremos certificando também, de forma digital, desse nosso evento, da terceira semana científica, porém, ele tem que fazer um comentário e se identificar em qual instituição está estudando. E a outra coisa, ele tem que passar para a gente, no e-mail da instituição, uma síntese da live, certo? E para dar sequência aqui no nosso trabalho, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o Christian, que já iniciou falando, né? Então, sendo o setor de engenharia civil... A sequência de quem eu respondi?
sendo o setor de engenharia civil de grande relevância para o crescimento econômico, como esta esfera de profissionais avalia o declínio da pandemia? Muito bem, boa, excelente pergunta. Na verdade, quando a gente fala de engenharia, né, não só engenharia civil, como todo tipo de engenharia, mais especificamente a construção civil, ela acompanha a economia de um país. Então, o que alavanca a economia de um país, ela é engenharia civil, e na verdade é um ciclo, né? A economia, ela alavanca a engenharia, e a engenharia ajuda a injetar liquidez na economia também. Então, na verdade, é um ciclo que uma vai ajudando a outra, né? Na verdade, com relação a essa pergunta, eu vejo dois tipos de declínio. Um declínio que a gente pode visualizar no fator econômico, né, financeiro, e um declínio do fluxo de trabalho, propriamente dito, da engenharia, né? Houve algumas paralisações, digamos assim, em alguns canteiros de obra, mas na maioria dos casos, né, na maioria dos estados, esses canteiros de obra, eles continuaram as atividades normalmente. Então, se não me engano, só naquela primeira semana, né, onde saiu os decretos, que todo mundo parou, todas as atividades não essenciais pararam, né, e nesse momento, naquela primeira semana, o setor de obras também parou. Eu lembro que eu estou com uma obra que a gente teve que parar nesse primeiro momento. Porém, a partir da segunda semana, entendeu-se, né? Isso eu estou falando da cidade aqui de Montes Claros, entendeu-se que construção civil e engenharia, ela é um serviço essencial também. E, de fato, é um serviço essencial, né? Que emprega muitas pessoas, e se a gente for considerar que tem obras de hospitais, obras de infraestrutura, né? Se a gente for analisar, uma crise sanitária acontece muitas vezes por falta de infraestrutura. Então, o papel do engenheiro civil, né, propriamente dito, é de fundamental importância na concepção de projetos, né, mas para isso precisa ter ali talvez um governo injetando mais liquidez nessa área, investindo nessa área, para que a gente tenha mais obras de infraestrutura muito obrigado, e venha talvez solucionar um problema aí de saneamento básico, né? Isso com relação a fluxo de trabalho, o que eu pude observar foi isso. Ficou parado por um curto espaço de tempo, mas de lá para cá vem normalmente, né? Pelo menos aqui na minha cidade, e pelo que a gente lê também, na maioria dos locais, é um setor que não parou, né? Eu estava até vendo a entrevista do co-presidente da MRV, o Eduardo Fischer. Ele falou que é o seguinte: a procura por imóveis, né, se manteve, e em algumas situações até aumentou, a procura por imóveis habitacionais. Por quê? Quem tinha um sonho ali, né, de eventualmente possuir uma casa própria, né, esse sonho ele só vai ser postergado, ele só vai ser adiado. Então, nesse momento, a gente tem um déficit habitacional muito grande, né? Estima-se que mais ou menos uns 6 milhões de habitações que está, digamos que faltando, né? Um déficit mesmo. Então, o que esse Eduardo Fischer constatou? A procura por imóveis se manteve, né? Até pelo fato desse déficit, porém, a efetivação dos contratos que não se manteve, diminuiu um pouco nesse tempo da pandemia. Por que isso? O cliente, né, que no nosso caso são os clientes, população em geral que vai fechar um contrato, ela tem que pensar sempre a longo prazo. Então, geralmente, em uma casa financiada, a pessoa financia uma casa ali há 15, 20, 30 anos. Então, não é digamos que uma decisão fácil, né, e tranquila da gente efetivar essa decisão ali. Então, se uma pessoa, por exemplo, tinha uma gordurinha ali, né, até de dinheiro no banco, e vem um momento como esse de crise, talvez a pessoa se hesita mesmo em adquirir esse imóvel, né, essa casa, enfim, nesse momento. Quando eu falo imóvel, pode ser imóvel residencial, comercial, enfim. Porém, pelo que a gente vem analisando, isso vai passar.
né? Talvez vai ter esse tempo inicial em que as pessoas estão mais preocupadas, mas daqui a um tempo isso vai passar. E quando a gente fala de crise, na verdade, crise econômica, né? É igual eu falei, o que movimenta, o que fomenta muito da economia do Brasil é a engenharia civil, com a construção civil. Então, acredito, né? Aí, na verdade, é uma opinião minha, né? Acredito que haverá incentivos do próprio governo, né, daqui a um tempo, para fomentar esse mercado, certo? Principalmente o mercado imobiliário, né, visto que tem esse déficit de habitação, e é um mercado imobiliário, né, construção civil no geral, que emprega uma grande parte da população, né? E o que faz, talvez assim, intensificar a crise seria a falta de emprego, ou seja, a crescente de desempregos ali, né? Hoje a engenharia, a construção civil no geral, ela emprega mais ou menos de 12 a 3 milhões de trabalhadores. Isso a gente fala dos registrados, né? Fora aqueles informais. No geral, no Brasil hoje, logicamente com essa crise, aumentou esse número de trabalhadores informais. Então, quer dizer, com relação à economia, resumindo a pergunta e a resposta, qual é a relevância da engenharia civil? A relevância a engenharia civil, ela é responsável por uma grande parte, né, da população em massa de geração de emprego, e esse nicho, né, de mercado da engenharia civil, de construção civil, com certeza, ele vai ajudar a economia a gente retomar esse crescimento econômico, né, pós-pandemia. Tranquilo? Muito obrigado, professor Christian. Vamos pedir, por favor, para o professor Humberto nos trazer uma pergunta agora. Boa noite a todos. Gostaria de fazer uma pergunta para a professora Júnia. Júnia, se você fosse uma estudante de engenharia civil e fazendo uma análise pós-pandemia, em qual área hoje você faria uma especialização? É uma pergunta que, de primeira, eu já responderia. Fazer o que eu gosto, né? Eu acho que, principalmente nesse período agora que a gente parou para analisar toda a vida, né? Um momento de reflexão, eu acho que esse seria o tempo que realmente a gente tem que dedicar. A gente viu realmente que cada segundo nosso é valioso, então nós temos que fazer o que nós gostamos, afinal de contas. E eu acho que a minha orientação para os alunos que estão nos assistindo utilizem o tempo de faculdade para realmente entenderem o que vocês gostam de fazer, né, para vocês se especializarem em cima disso. Mas a engenharia, ela é muito vasta. Nós temos diversos ramos na engenharia. Inclusive, essas empresas maiores, quando elas vão ofertar programas de estágio, programas de trainee, elas ofertam esse estágio, esse trainee, de forma geral. Então, eles falam que eles estão ofertando ali uma habilidade tal, só que qualquer curso, seja engenharia ou arquitetura, podem participar. Então, eles não priorizam qual o curso. Eles priorizam aquela habilidade que eles estão ali solicitando, né? E na maior parte das vezes, a maior habilidade que eles pedem, né, que está ali escondida no fundinho, é resolver problemas. Nós, engenheiros, somos experts em resolver problemas. Então, a gente estuda 5 anos na faculdade, estudamos diversos ramos da engenharia, mas, afinal de contas, o que a gente faz é resolver problemas. Então, eu acho que, respondendo à pergunta, né, se eu fosse um estudante de engenharia, eu faria o que eu gosto. O que eu realmente vi ali que me traz satisfação em fazer aquilo. Mas essa pergunta, eu acho que ela está voltada um pouco mais para a área que vai crescer agora, né? Eu acredito que a área que vai mais crescer agora vai ser em relação ao desenvolvimento sustentável. Então, a gente pode perceber isso aí em vários setores, vestuário, seja de transporte,
enfim, a gente consegue perceber aí que em todos os setores, nós estamos refletindo mais, estamos agindo mais de forma sustentável. Como eu disse, transporte, a gente está usando agora o Uber. Tem pessoas que estão trocando os carros para usar, não estão tendo mais carros, né? E estão usando o Uber. É lógico que em cidades pequenas fica mais complicado, mas em cidades grandes tem muitas pessoas que estão abandonando os carros para usar o Uber. Tem pessoas que não compram mais roupa, tem pessoas que compram roupas de bazar. Tem pessoas que usam hoje cosméticos que não agridem ao meio ambiente, pensam no meio ambiente. Então, não é diferente na engenharia civil. Eu acredito que hoje a gente está, inclusive nas faculdades, a gente está vendo muito reaproveitamento de resíduo sólido, reduzindo, né, a quantidade de resíduos sólidos produzidos na construção civil. E eu acredito muito que a área que vai mais se destacar agora, no momento de pós-pandemia, vai ser o desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que se fosse para responder em relação à área que vai mais crescer, vai ser de desenvolvimento sustentável. A cada dia que passa, as pessoas estão pensando mais no meio ambiente, né? Então, eu acho que a resposta seria desenvolvimento sustentável, uma especialização, uma área que vai crescer bastante depois desse momento que a gente está vivenciando. E durante, né? Ok, professora, muitíssimo obrigado. Eu gostaria de perguntar para a professora Carolina, durante o enfrentamento da pandemia, a engenharia tem contribuído de diversas formas e em diversas áreas de atuação. Quais são os segmentos e novas tecnologias adotadas? Então, como nós, né, já falamos aqui no início, a engenharia ela envolve muitas outras áreas, muitos campos e, né, diversas especialidades. Então, assim, no meio dessa pandemia, além da gente ser considerado um serviço essencial, a maioria, né, da construção civil, a gente tem notado o desenvolvimento da engenharia, englobando um todo, principalmente agora na questão de ajuda aí na questão do combate, né, à pandemia. Então, o que acontece? Muitas das empresas, por exemplo, as empresas automobilísticas e tudo, elas pararam um pouco com a produção do que eles estavam acostumados a fazer, aquela linha de escala que eles estavam fazendo, né, visto que houve uma queda também nesse setor, né, de produção de automóveis. Mas, então, que eles viram que poderiam ajudar nesse cenário, o quê? Na confecção, né, dos respiradores, por exemplo. Então, o Brasil, ele estava com um déficit, né, desses equipamentos, e a engenharia, ela conseguiu, porque a gente fala em engenharia, tem várias, né, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de automação. Então, a engenharia ela é muito ampla, praticamente todo o processo tem alguma parte de engenharia por trás. Então, nesse processo, as empresas, né, de automóveis, elas estão ajudando aí no combate à pandemia através desses respiradores na produção, né. Temos também vendo muitos alunos das instituições, né, que fazem trabalhos de pesquisa científica. Então, assim, mesmo que o governo dê uma reduzida aí na questão do incentivo à pesquisa, tem muita gente que está pesquisando e trazendo novas soluções, né, para melhorar no combate. Por exemplo, tem muitas instituições que estão utilizando, muitas universidades têm laboratórios com impressoras 3D, por exemplo, e muitos alunos estão nesse enfrentamento junto com professores e pesquisadores, né? Utilizando essas impressoras 3D, esses laboratórios, para desenvolver o quê? Equipamentos de proteção individual, né? Por exemplo, aqueles protetores facial que são produzidos rapidamente em impressoras 3D. Tem uma válvula que o pessoal fala, né, dos respiradores, que ela tem que ser utilizada, trocada com muita frequência, né? E como o volume de infectados está muito grande,
está precisando de um número muito maior, né, dessas válvulas. Essas impressoras 3D costumam fabricar em bem larga escala e tempo reduzido e custo menor, né, a questão dessas válvulas que pode ser substituída nesses respiradores. Fora também a questão da engenharia estar atendendo a todo momento, né? Por exemplo, eu trabalho em obras rodoviárias, então esse setor ele não parou pelo motivo do que a gente tem que atender a demanda, né? De o quê? De levar esses equipamentos, levar alimentação, levar combustível, levar oxigênio, né? Então, essa rodovia, todo esse englobamento tem que estar em perfeito funcionamento. Então, tem várias outras tecnologias. E a gente viu que a tecnologia está aí e vai ser uma ferramenta que vai cada vez melhorando mais e que a gente vai estar utilizando sempre em todas as áreas. Eu vejo basicamente isso, que a pesquisa, a ciência e tecnologia tem ajudado muito. Ok, professora Carolina, muito obrigado por sua pergunta. Eu gostaria de pedir ao doutor Célio, o senhor tem alguma outra pergunta, doutor? Por favor. Primeiro aqui eu quero cumprimentar aqui a professora Generosa, nossa professora também, está aí participando também, nos assistindo, acompanhando a live. Temos aqui uma pergunta do Maicon. O Maicon pergunta que a construção civil mostra ser um serviço essencial, principalmente nas construções de hospitais de campanha, e está sendo fundamental para o enfrentamento da pandemia. Essa é uma afirmação dele. E a Ellen, ela faz a pergunta o seguinte: a construção e o setor que relata maior impacto negativo, a construção é o setor que relata maior impacto negativo na pandemia? Então, essa é uma pergunta aí para vocês. Vamos lá, quem? Pode ficar à vontade. Podem ficar à vontade. Eu vou só dar minha perspectiva em cima disso, porque realmente na primeira semana, aqui eu trabalho na região de Montes Claros, né? Realmente na primeira semana, tudo parou, pelo menos na engenharia. No meu trabalho, ele parou. Eu trabalho em uma prefeitura e tenho também serviços privados, né? Eu construo aí casas, faço projetos, enfim. E aí, pelo menos na primeira semana, para mim parou. Só que depois voltou com tudo. Gente, eu estou trabalhando demais. Eu estava até brincando com os meninos que eu estou sem tempo para olhar o WhatsApp, porque eu não consigo parar. Assim, a gente vê muita notícia negativa, né, falando que realmente a engenharia civil, a construção civil, houve um declínio aí, mas eu não sei onde que está acontecendo, porque para mim não é. Eu estou trabalhando demais, eu estou trabalhando tanto na prefeitura demais, porque as obras voltaram a todo vapor, e principalmente obras privadas, o pessoal está querendo construir. Não sei o que o pessoal viu agora, que todo mundo quer ter sua casa própria, todo mundo quer né, ser feliz na casa própria. Então, realmente, eu não parei de trabalhar, não. Muito pelo contrário, eu estou trabalhando demais. Ok, muito obrigado, professora. Historicamente, qual a contribuição da engenharia no mundo em períodos de crise? Professora Carolina, o que a senhora tem a me dizer a respeito? Assim, o que a gente pode entender é que se a gente levar em consideração desde os primórdios, né, desde o início da humanidade, vamos dizer assim, como a engenharia é sempre uma criatividade, é uma inovação, é uma nova tecnologia que é criada, eu entendo que, assim, a engenharia, ela sempre esteve à frente, por exemplo, na época que foram descobertas novas ferramentas dos nossos antepassados através de pedra, quando a gente descobriu o fogo, então sempre foi em um momento que era necessário ter alguma solução para enfrentar aquela dificuldade. Né? Então, aí a gente veio crescendo, passou por várias revoluções, passou por guerras e tudo mais, e
eu vejo que sempre, e depois nós vimos a Revolução Industrial, né, que começou a colocar mais máquinas para trabalhar e talvez substituir um pouco o trabalho braçal que existia antes. Então, cada período de crise, eu enxergo que era mais assim para inovar e criar novas tecnologias, novos empreendimentos. Então, assim, o engenheiro civil, eu acho que ele tem que estar... Engenheiro civil, na verdade, o engenheiro em si, né, que é igual a gente está dizendo, tem várias especializações, ele tem que estar disposto a mudar, né, de acordo com as necessidades. Então, assim, sempre em períodos de crise, há alguma mudança e a gente só consegue ver, né, essa mudança depois. Nesse período agora de enfrentamento da pandemia, a gente, como diz, vamos descobrir mais para frente quais são, o que nós vamos trazer de mudanças, mas o que a gente pode ver agora é a questão da tecnologia de inteligência artificial, né, que a gente está utilizando muito, são robôs que estão substituindo alguns trabalhos para... o home office, por exemplo, a gente precisa da tecnologia da internet. Então, assim, a gente está evoluindo e a inovação, principalmente nessa área tecnológica, eu acho que é o que vai ficar aí para depois dessa pandemia. Né, levando por esse cenário, eu acredito que seja isso. Ok, muito obrigado. Por favor, professor Humberto, tem alguma questão, por gentileza, para passar para os nossos convidados? Ao professor Christian, diante dessa pandemia que estamos vivendo, professor Christian, como a engenharia civil ela pode colaborar na retomada do desenvolvimento financeiro do país e qual postura as empresas desse setor devem adotar visando reduzir o impacto da crise no seu capital e na economia estatal? Correto, perfeito. Na verdade, são duas perguntas, né? Como a engenharia pode colaborar nessa retomada? E a outra pergunta é qual a postura das empresas, né? Enquanto empresa, o que a gente tem que fazer para contribuir com isso? Se a gente for olhar a um período, não muito tempo, né? Um período atrás, na verdade, do ano passado para cá, a gente vinha numa retomada muito boa. Então, a partir do segundo semestre de 2019 e entrando 2020, o setor de construção civil, ele estava pulsante. Era um setor que a gente vislumbrava um ano muito bom, um ano muito positivo para essa área de construção civil. Né? Porque incentivos fiscais, a taxa de juros baixa, isso incentiva as pessoas a quererem consumir mais e, efetivamente, a quererem construir, enfim, né? Lá em 2013, 2014, a gente teve um boom na construção civil, né? Com o advento da Copa do Mundo, a gente teve também as Olimpíadas. Aí depois vem a crise política, né? E como eu falei até lá na primeira pergunta, a engenharia civil ela acompanha a economia do país, né? Uma crise política gerou uma crise também na economia. Então, dos últimos tempos aí, em meados de 2015, 2016, infelizmente foi a época que a gente formou, no caso eu e a Júnia, né, Júnia? Foi uma época bem difícil, né, que a gente teve que enfrentar até enquanto profissionais recém-formados. Então, de 2019 a 2020 seria o boom. Aí o que acontece? Infelizmente acontece esse problema no qual a gente está vivendo aí, né? Mas como a engenharia civil colabora com essa retomada? No meu entender, gerando emprego, né? A engenharia civil, como eu falei lá no início, ela é a locomotiva, empregando aí basicamente 3 milhões de profissionais cadastrados, né? Porém, para essa geração de emprego, a gente precisa ter uma economia estável, né? O cenário atual, ele favorece, igual eu acabei de falar, o cenário de uma inflação, né, evidentemente controlada, a taxa da Selic hoje está em torno de 3%,
Então, isso incentiva, né? Financiamento, empréstimo, a pessoa tomar um empréstimo ali para construir, uma pessoa que tem um sonho ali de construir, ela é incentivada por essas baixas taxas de juros, né? Foi o que eu falei lá no início. Uma pessoa, para fazer uma construção, para realizar o sonho da casa própria, ela vai assinar um contrato ali de 15, 20, 30 anos. Então, tem que estar uma economia estável, né? Então, a economia, a engenharia civil contribui gerando empregos. Agora, qual a postura que essas empresas devem tomar, né, para contribuir com isso? Para mim, nesse momento, a palavra-chave é adaptação. Né? Até voltando a algumas perguntas passadas aí com relação à tecnologia, né? A Carol falou muito bem. Hoje, as empresas elas têm que se adaptar nesse meio tecnológico. Isso aqui que a gente está fazendo, se não tivesse essa crise, possivelmente a gente não estaria fazendo nesse formato, né? Talvez a gente seria convidado para fazer presencialmente. Então, quando eu falei lá no início que hoje a gente houve um avanço em algumas determinadas áreas, a tecnologia foi uma delas, né? E até uma área que talvez a gente precisa também melhorar com relação a profissional e até se adaptar é a área tecnológica. A engenharia civil, construção civil no geral, culturalmente, infelizmente, a gente tem um bloqueio, uma barreira ali para aceitar novas tecnologias, por N motivos, por N fatores, né? Geralmente, quem está na linha de frente ali é um pessoal mais, digamos, da velha guarda, né? Um pessoal um pouco mais experiente, e efetivamente esse pessoal tem uma aversão à tecnologia, né? O que é natural, né? A ele se adaptar. Mas qual a postura? Né? Qual a postura que essas empresas devem tomar? Igual eu falei, a palavra-chave para mim é adaptação. Adaptar esse novo mundo. Hoje, a forma com que tudo a gente faz já mudou e eu acho que vai mudar ainda mais com essa pandemia, né? As pessoas mudaram a forma de consumo, as pessoas mudaram a forma de... a gente escuta, né? Forma de pedir comida. Um exemplo aqui, o iFood, né? O iFood já era uma empresa consolidada, mas hoje gerou outras empresas de delivery, né? Hoje, quem tinha um restaurante e não se adaptou para esse ramo do delivery, a pessoa está sofrendo bruscamente. Então, para as empresas de engenharia civil, é adaptar ao novo mundo, adaptar a forma como que a gente entrega nossos projetos, nossos serviços, e eu acho que só assim que a gente pode passar por essa tempestade aí. E a gente não pode só pensar também, né, professor Christian, no desenvolvimento financeiro, tem também o desenvolvimento social. Essa crise, ela deixou evidente aí problemas na nossa sociedade, percebe que várias famílias, né, grupos familiares não têm acesso à água tratada, a uma rede de esgoto, e como que exige, né, você vai dar condições mínimas de higiene para essas pessoas frente a essa pandemia. Então, a engenharia civil tem que contribuir também com o desenvolvimento social, levando água tratada, rede de esgoto para essas populações mais carentes, não só o desenvolvimento financeiro. Falando aí. Perfeitamente. Só completar, só com informação. Isso é muito importante. Eu vi uma reportagem há um tempo atrás que hoje a gente, para combater esse vírus, né, uma das principais ferramentas e armas para combater o vírus é distanciamento social e higienização das mãos. Então, vai muito no que o professor Humberto falou. Eu vi numa reportagem há um tempo que em se não me engano, uma comunidade do Rio de Janeiro, eles deram entrevista, né, para uma emissora falando como a gente vai fazer essa higienização se a gente não tem água. Então, é um ponto chave da gente, né, da gente discutir e até, talvez, com esse problema, é igual eu falo, crise, ela gera oportunidade e escancara para a gente algumas lacunas que existem, né? Pode ser que o governo agora possa investir mais em infraestrutura e isso vai gerar, talvez, mais emprego, mais oportunidades aí para engenheiros civis, né? Essa área é bem importante.
entra a parte também do planejamento urbano, né? As casas, muitas favelas, né? São as regiões que estão sendo mais afetadas pelo coronavírus. Então, tem que entrar também a parte de planejamento, né? Para evitar esse tipo de construção, né? Que é muito aglomerado e que contribui aí para o avanço também do coronavírus. Bem observado, professor Humberto. Professor Célio. Então, e nesse sentido aí do desenvolvimento aí através da engenharia, e essa pandemia que está instalada, tem algumas perguntas aqui, e o Debson, aluno do curso de Engenharia Civil, na FADENorte, está perguntando aqui, e como a engenharia vem atuando em processo de auxílio às unidades de saúde em meio à crise? E tem uma outra pergunta aqui que eu já vou adiantar, que é para a professora Carolina, que é uma pergunta do Maico, né? Pode ser considerado doença de trabalho, essas questões ligadas à pandemia? Seguinte, está rodando aí, né, o estudo, né, das normas, que será considerado doença do trabalho a doença causada por coronavírus, no caso de trabalhadores que estejam trabalhando. Mas ainda não foi aprovada ainda, né? Mas está tendo essa discussão. E a outra pergunta era o quê? A primeira? A outra pergunta é sobre o que a engenharia tem contribuído nessas unidades de saúde. Ah, tá. Então, fora o que eu até havia já comentado, né, que a gente está aí por trás nesse desenvolvimento de equipamentos, de respiradores, a gente tem o grande visor que as pessoas conseguem enxergar hoje da engenharia, que a engenharia está atuando no combate ao coronavírus, quando a gente consegue falar de hospitais de campanha, por exemplo. Né? Então, assim, esses hospitais só são possíveis, né, através de projetos de engenharia, né, e envolvem muitos outros projetos, né, junto ali com engenheiros eletricistas, engenheiros sanitaristas, engenheiros ambientalistas, dependendo da área que foi executada, né, então, assim, a gente tem nós estamos atuando nesses hospitais, né, e eu acho que é uma das formas de ajudar o pessoal da área da saúde, uma dessas áreas, os hospitais de campanha. E lembrando que todo mundo questiona o tempo recorde que esses hospitais são construídos, né? Esses hospitais, eles são construídos em tempos recordes, mesmo levando as normas, né, ao pé da letra, as normas de obra e códigos de segurança e tudo mais. Só que a gente tem que ver que o tipo de construção que está sendo feita, né, é realmente uma construção para ser feita rapidamente mesmo, né? O tipo de material que é utilizado, né, que a gente está utilizando aí o aço, as placas de drywall. Então, assim, são realmente construções que são feitas mais rapidamente mesmo. Então, sempre tem esse questionamento, né, de por que os hospitais são feitos tão rapidamente e talvez outras obras não. Então, são processos construtivos totalmente diferentes. A maioria desses hospitais, talvez, mais para frente, eles não irão, né, continuar ali, são realmente obras emergenciais, né? E, então, assim, a engenharia está aí atuando nessas obras, né? Porque para ser feito rapidamente dessa forma, além do que, tem toda essa questão do fornecimento desses materiais. Então, as indústrias de aço, as indústrias de placas cimentícias já pré-moldadas, por exemplo, coisas que às vezes a gente demoraria um prazo muito grande para conseguir
Então, todo mundo está empenhado, essas indústrias, elas estão empenhadas também em fazer uma produção em grande escala para conseguir atender esses hospitais. Então, assim, quando a gente vê que por que esses hospitais estão sendo construídos tão rapidamente, a gente entende que está tendo um movimento global, né? Até penso que a pandemia é um movimento global, então todo mundo, todos os setores estão se empenhando para que aquilo aconteça. Então, o que eu vejo, além do que eu já disse, né, das tecnologias, das impressoras 3D, das pesquisas científicas, eu acho que os hospitais de campanha estão dando uma visão maior, né? Às vezes, para quem não entende muito o outro lado da engenharia, o que as outras pessoas conseguem entender é que os hospitais de campanha são aí construídos pelos engenheiros de áreas afins. Eu acho que é isso. Muito obrigado, professora Carolina. Doutor Célio, tem várias perguntas chegando instantaneamente aqui. Eu acredito, eu tenho certeza que o senhor tem algumas outras para falar para nós. Então, tem duas perguntas aqui semelhantes, nós não vamos dar conta de responder todas, né? Mas tem duas perguntas semelhantes, que é da Charliane, do curso de Processos Gerenciais, e do Danilo Vicente, do curso de Engenharia Civil. Então, os dois estão falando aqui com relação ao PIB, a retomada de crescimento com relação à engenharia civil. Então, o que a engenharia civil pode protagonizar, né, para uma retomada do crescimento? Né? O que ela tem contribuído para que este caos não atinja o setor e deixe de avançar economicamente? Então, gostaria de direcionar essa pergunta, primeiramente, para a professora Júnia, quase não conversamos. Então, a gente está vivendo um momento extremamente volátil. A gente não sabe o que vai acontecer. Não tem como prever quando o PIB vai voltar, né, a subir. A gente já estava com o PIB subindo aí no início do ano. Logicamente, ele vai cair. Mas a gente tem que saber que não é só a construção civil que está caindo. Todos os setores estão caindo. E não tem como prever quando vai subir novamente. Mas eu entendo que, buscando novas tendências, inclusive já está essas novas tendências, que depois eu gostaria de abordar, aqui que eu fiz uma pesquisa a respeito de novas tendências que estão movimentando a engenharia civil, a construção civil. E algumas estão próximas da gente, outras não estão tão próximas, mas eu acredito que, principalmente agora, em meio à pandemia, elas vão se aproximar mais da gente, né? Em relação à pergunta, eu acredito que com essas novas tendências, elas vão ajudar com que o PIB suba. Só que não tem como prever quando isso vai acontecer, porque o mercado está extremamente volátil. A gente está vivendo momentos de incerteza. Então, a gente não sabe quando vai subir, não sabe quando, se daqui um mês a construção civil vai ter que fechar as portas, se nós vamos melhorar a situação, como que vai ser? Então, infelizmente, essa pergunta aí não tem uma resposta certa, né? A gente está vivendo momentos realmente de incertezas. Mas eu acredito que, assim como a professora Carol disse, momentos que ocorrem problemas são realmente momentos que surgem soluções. Então, a gente tem que aproveitar esse momento de incertezas, de problemas, de desafios, para achar a melhor solução para eles, né? Então, nós estamos vivendo um momento de aprender. Todos nós estamos aprendendo. Todos nós vamos passar por novas crises. Todos nós. Pode ser que não ocorram as outras pandemias, graças a Deus, se Deus quiser, não. Né? Mas outras crises virão e a gente tem que estar preparado para saber adaptar a cada crise. E principalmente a construção civil, que mexe com a economia do país inteiro, que mexe com a economia do mundo, é mundial, né, a economia, quando a gente fala sobre construção civil. Então, eu acredito que com essas novas tendências, em breve, a gente realmente vai conseguir elevar o PIB, mas sem previsão. Muito obrigado, professora. É interessante, como a gente sempre fala, que quando a conversa está boa, o tempo passa rápido, né? Como voa o tempo, né? Nós temos várias outras perguntas aqui e o nosso tempo já está bastante avançado, mas o professor Humberto tem uma pergunta interessante aí, eu gostaria que falasse, não é isso, professor?
Professora Júlia, quais os pontos positivos dos desafios que estamos enfrentando sobre a perspectiva da engenharia civil? Então, é uma excelente pergunta, porque a gente só vê problema agora, né? A gente só vê coisa ruim. Mas dessas coisas ruins, com certeza existem coisas positivas, né? Inclusive o que a Carol estava dizendo aí a respeito, que não só a Carol disse, como o professor Humberto disse, como o professor Christian disse, a respeito da infraestrutura e do saneamento. O que acontece? A gente já sabia desses problemas. Todo mundo sabe dos problemas de saneamento que ocorrem, todo mundo sabe dos problemas de planejamento de uma cidade. Só que o que estava acontecendo? A gente estava banalizando essa situação. E agora, mais do que nunca, a gente precisa resolver isso. A gente precisa levar água tratada para as pessoas que estão lá nas favelas do Rio de Janeiro, porque se elas não tiverem uma higiene adequada, nós que estamos aqui vamos ser afetados por causa disso. Nós que estamos tão longe vamos ser afetados por causa disso. Então, eu acredito que, além do problema de saneamento que ficou mais visível, que a gente realmente agora tem que tratar, nós temos aí também redução de juros para financiamento de casas. Nós temos um momento mais do que urgente de resolver essa questão dessa sustentabilidade. A gente está degradando demais o meio ambiente, a gente precisa parar e achar soluções para resolver esse problema de sustentabilidade. Inclusive, eu tenho aqui só uma publicação da Startse. Depois, os alunos que tiverem interesse podem olhar a respeito da publicação no site. Startse, SE, que é uma empresa de negócios que trabalha com a Disney, a Gerdau, a Visa, a Coca-Cola, Nestlé, enfim. E aí ela apontou as 7 principais tendências de inovação, já que a gente está falando de inovação, né, tendência, na construção civil, ela apontou as 7 principais tendências que vão ajudar o mercado a reerguer. Então, eu só vou apontar aqui rapidamente, de forma bem breve, quais são essas 7 principais tendências para a gente realmente verificar se essas tendências estão próximas e como buscar, né, essas tendências que estão mais longe. A primeira seria a biomimética. Basicamente, a gente vai aprender com a natureza como usar a ciência da natureza aplicada na engenharia civil. Então, nós vamos... É um estudo de estruturas biológicas e estudo das funções da natureza com o objetivo de aprender com ela. Então, aqui tem um exemplo falando a respeito das fibras que aparecem nas raízes dos cogumelos, cuja resistência é maior que a de estruturas de concreto armado. Então, tem um exemplo na publicação. A segunda seria tecnologias digitais, que a gente já está aplicando, né? Inclusive, a engenharia civil é a penúltima das áreas que eles abordaram nessa publicação, que segue a linha de tecnologia digital. Então, nós estamos perdendo para várias áreas. A terceira seria cidades inteligentes. Aquelas cidades, então, que têm construções sustentáveis, soluções otimizadas de energia, água, transporte, enfim. A quarta seria construção verde. Olha para vocês verem o tanto que o desenvolvimento sustentável, o tanto que a ligação com a natureza está sendo abordada aqui, nessas tendências. Construção verde, a gente já não é uma ideia nova, né? A gente já fez isso em grandes cidades. A quinta seria construção modular e pré-fabricada. Já está bem próxima da gente também. A gente tem aí laje pré-moldada, a gente tem o drywall, como a professora disse. A sexta seria impressão 3D. Também não está tão distante. A cada dia, se aproxima mais a impressão 3D. E o sétimo ponto, que eu acho mais importante, é a tecnologia BIM, a Building Information Model, que é basicamente a gestão, né, dos projetos do início ao fim, seja a parte elétrica, a parte hidráulica, parte estrutural, arquitetônico, vai compatibilizar todos os projetos de forma a evitar erros e na construção em si, nós já sabermos, né, todo o orçamento da construção, enfim. Então, são 7 inovações que estão ajudando o mercado a se reerguer.
eu acho que nós, como engenheiros civis, se a gente está vendo que essas 7 tendências estão aí ajudando o mercado a reerguer, a gente tem que buscar estar alinhado com essas tendências. Então, já que esse momento é um momento de reflexão, vamos refletir aqui, ó. O que a gente tem que fazer para ajudar a economia do país? Então, o que a gente tem que estudar, o que a gente tem que conhecer, o que a gente tem que buscar? A tecnologia só vai chegar aqui se a gente buscar. Não tem jeito. Alguém tem que trazer primeiro para que essa tecnologia seja utilizada em várias, que seja disseminada, né, na nossa região. Então, por que não nós aqui estudantes, nós aqui engenheiros civis, não podemos trazer essas tecnologias mais para próxima? Algumas delas estão mais próximas da gente já, mas nós podemos muito bem buscar trazer as outras tendências que não estão tão próximas a ficarem mais próximas de nós, para a gente conseguir reerguer aí o mercado, né, e contribuir para a engenharia civil, para a construção civil, para o setor em si. Basicamente, eu acho que seria dessa forma. Ok, professora, muito obrigado. É maravilhoso quando a gente chega com 1 hora, quase 1 hora e 20 de live, e tem um tanto de pergunta para ser respondida, né? Parece que o tempo não passou, e a gente poderia ficar aqui por muito mais tempo ainda. Né? Tão salutar, tão importante, tão agradável que está essa nossa conversa. Mas o tempo exige que nós deixemos as perguntas para uma outra oportunidade, com certeza acontecerá. E de já fica o nosso convite a vocês para que possam participar conosco, quem sabe presencialmente daqui a alguns dias, né, em um novo evento. Será um grande prazer para a FADENORTE tê-los conosco. Mas nesse momento a gente precisa encerrar, porque o tempo realmente exige isso. Eu deixo o meu agradecimento à professora Júnia, ao professor Christian, à professora Carol, ao meu querido colega professor Humberto, né, e passo a palavra ao Dr. Célio para que possa fazer o encerramento deste evento, desta live e do terceiro seminário científico da FADENORTE. Quero aqui agradecer a cada um de vocês, a professora Júnia, professor Humberto, professor Christian, a professora Carolina, né? Parece que o sinal dela caiu aqui, vou retomar aqui novamente. Professora Carolina está de volta aí. Boa noite. Desculpa, aqui está um temporal, meu sinal caiu, entrei pelo celular para não perder aqui. Então, nós já estamos encerrando. Está usando dados móveis, tá? Ok, professora, obrigado por ter voltado. Estamos encerrando, gostaria de agradecê-la também pela participação e agradecer todos que estiveram aqui conosco, né, participando das lives, que seja com as palestras ou que seja aqui fazendo perguntas, nos acompanhando de modo geral. Agradeço toda a família FADENORTE nesse evento da terceira semana de integração científica da FADENORTE e aprendemos muito com todas essas palestras e eu já quero aqui também, desde já, antecipar para alguns alunos uma notícia muito importante. Sei que já estamos até um pouco acostumados aí com esse ambiente virtual, mas nada melhor do que as aulas presenciais. Então, nesse sentido, a FADENORTE ela já está se mobilizando para que retorne de forma progressiva essas aulas no dia 15 de junho. Já estamos organizando todo o projeto para ser apresentado ao Comitê Extraordinário do Covid-19, aqui em São Francisco, para que possamos aí retomar gradativamente as nossas atividades. E, nesse sentido, eu gostaria muito de contar com vocês numa outra oportunidade, de estar presente na FADENORTE, para poder contribuir ainda mais conosco, com os nossos acadêmicos, com todos nós. Então, agradeço de coração a cada um de vocês e que Deus abençoe a todos. Um abraço. Professor, muito obrigada pela oportunidade, né? Espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho do nosso conhecimento. Claro que é tudo muito mais amplo do que a gente consegue abordar em 1 hora,
mas eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e que os alunos, né, do curso tenham ainda mais vontade e consigam enxergar o quão grande é esse mundo da engenharia. Mas muito obrigada. Também gostaria de agradecer e só usar uma analogia aqui, porque o Christian falou uma palavra interessante, que tudo que a gente está vivendo agora é como se fosse uma tempestade. Não tem como a gente escolher se a tempestade vem, não tem como. Mas tem como a gente saber como lidar com a tempestade, né? Lembrando que uma tempestade, ela faz alguns estragos, mas ela vem em um período de seca, no qual ela traz mais pontos positivos do que negativos. Então, eu acho que a gente está vivenciando um momento como esse, a gente tem que levar realmente os lados positivos e não os negativos do que está acontecendo. E quem sabe, daqui uns dias, a gente vai estar aí presencial, conversando, olhando nos olhos, né? E falando sobre a engenharia em si mesmo. Então, muito obrigada, boa noite. Bom, pessoal, só para finalizar, a crise, a gente tem 2 caminhos a ser seguido toda vez que a gente passa por uma crise. O primeiro caminho é a gente pegar essa crise e abraçar, ficar só na frente da televisão, né, até como um alienado vendo notícia ruim, o que eu não recomendo. O segundo caminho, o que eu recomendo, é uma oportunidade da gente utilizar esse tempo, né, essa crise nos trouxe para um isolamento social, a gente utilizar esse tempo para o crescimento. Então, você vai pegar a crise e abraçar essa crise, ficar com essa crise, né, no canto, choramingando, ou você vai utilizar esse tempo para crescer. Hoje, só para vocês terem ideia, tem cursos na internet gratuitos, cursos que não eram gratuitos, e alguns com descontos de até 90%. Então, não é desconto de 10%, é um desconto de 90%, né? Ou seja, a gente tem que utilizar desse tempo para se capacitar, né? Embora o assunto foi bom, né? Tinha até mais coisas para a gente falar, talvez em outra oportunidade presencialmente. A gente se sentiria muito honrado em estar presente aí na FADENORTE, conhecer o pessoal, conhecer os alunos, né? A distância, às vezes, não dá para sentir aquele calor, né? Mas eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, espero que a gente tenha conseguido contribuir, né? Agradeço também a Luciana Maia, nossa grande coordenadora aí do curso de Direito, né, a professora, muito obrigado pelo convite. E é isso, espero que a gente tenha conseguido contribuir pelo menos um pouquinho para a formação desses acadêmicos. Contribuíram enormemente, professor. Também gostaria de agradecer a todos que participaram do evento, a professora Carolina, a professora Júnior e o professor Christian por ter aceitado o convite de participar desse evento conosco. E gostaria que a mensagem final aos alunos é que eles entendam que esse momento que vivemos é preciso fazer um enfrentamento, e como o professor Christian falou, erguer a cabeça e correr atrás dos nossos sonhos e não ficar parado. Então, essa a mensagem que eu deixo para ele. Tem um mundo muito grande lá fora, né, para ser explorado. Então, essa é a mensagem que eu deixo e agradeço a todos por ter participado desse evento. O convite já está formalmente feito aos 3, né? No próximo evento, a gente já conta com a presença de vocês, será um grande prazer, uma grande honra para nós tê-los conosco. A todos, ótima noite, bom final de semana, fiquem com Deus. Forte abraço. Um abraço.